Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra e celebrarmos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Sexta-feira Santa, hoje, dia de jejum, dia de abstinência, hoje, dia de conversão para alcançarmos a salvação que nosso Senhor nos trouxe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realiza a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Conduziram Jesus primeiro a Anás. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás, que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam aquecendo.
pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou assim, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se respondi mal, mostra-me em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com eles? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realiza o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu a encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no
com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilato disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se fez rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado de Jesus e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura.
em uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara com esponja, embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, e como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, hoje a Igreja se reúne em oração
para celebrar de modo solene a paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ouvimos, não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Ele mesmo, o Filho eterno do Pai, o Filho amado, foi entregue pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo. Vimo-lo desfigurado, porque o pecado nos desfigura. Vimo-lo homem coberto de dores, porque o pecado, o nosso pecado, sempre adolora, magoa o coração de Deus, o coração de tantos e, por fim, o próprio coração do pecador. Vimo-lo ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes, por nossa causa, ferido das nossas feridas, esmagado como tantos pelo peso da existência. Eis Jesus nosso Senhor, oferecendo a sua vida em expiação amorosa. Eis o nosso Salvador, tomando sobre si nossas fraquezas, caindo com nossas quedas, atormentado com nossos tormentos. Ele foi eliminado do mundo dos vivos por causa do pecado do meu povo. Foi golpeado até a morte. Ele, que não praticou o mal, nem sequer encontrou falsidade em suas palavras. Meus irmãos, contemplemos o Senhor, homem de dores, fatigado com a cruz, debaixo da cruz, erguido na cruz, feito cadáver na cruz. Nele, contemplemos a situação do homem pecador, desfigurado, desgarrado, derrotado, amedrontado, entregue à morte da alma pela falta de sentido na sua existência. Homem crucificado pelo pecado, que pelo medo de morrer, pelo desejo desregrado de ganhar a vida, tornou-se escravo do diabo. Agora, contemplemos novamente o Salvador. Nele divisamos também o quanto Deus nos ama, o quanto o seu amor é concreto, afetivo, verdadeiro. Até onde Deus está disposto a ir para nos procurar, para nos salvar, para nos resgatar da morte. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lições tremendas da cruz. Como o pecado é grave, como o amor de Deus é profundo, verdadeiro, correto, eficaz, infinito. Amor que não é mero sentimento, amor que se manifesta na dura cruz, nos pregos pontiagudos, na dor lacerante, nas gotas rubras de sangue derramado. Contemplemos Jesus,
o nosso Salvador. Mantenhamos os olhos fixos naquele que é iniciador e consumador da fé. Na palavra do Salmo que cantamos nesta Santa Liturgia solene, quanta dor no coração do Salvador, quanta confiança no Pai, quanta obediência, quanto abandono, quanta entrega. Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. A dor do nosso Cristo não foi um teatro, dor real, como a nossa, como a dor do mundo, dor que pode destruir, levar ao desespero, como a de tantos machucados em todos os tempos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado. E, no entanto, a dor do nosso Salvador não o destruiu, porque foi dor de amor, dor feita esperança, feita certeza da salvação que vem da fidelidade do Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Salvador, eu me confio e afirmo que vós só sois o meu Deus. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo. Esperando amorosamente no Pai, o Filho amado tudo entregou ao seu Deus e Senhor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Senhor Jesus Cristo, tomaste sobre teus ombros as dores do mundo, a nossa dor, e tudo entrega amorosa ao Pai. Tua confiança inquebrantável nos salvou. Fomos salvos pelo amor, amor redentor, amor salvador. É o amor, o teu amor, que salva o universo. Nós te amamos, ó Cristo, nosso Deus Salvador, pelo teu amor feito obediência, pela tua entrega total, até a morte por nossa causa. Tu sofrendo deste novo sentido à dor humana. Tu obedecendo, redimiste e curaste nossas tantas e tão repetidas desobediências. Tu, morrendo, destruíste a morte, que agora se torna caminho para a vida. Bendito seja o nosso Salvador, o nosso amado Jesus, pela tua dolorosa paixão, pela tua morte, feita total entrega de amor ao Pai por nós. Meus queridos e amados, foi assim entregando-se até a morte e entregando no santuário dos céus, com o seu próprio sangue, que Jesus, o Cristo, se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, aquele que sofreu nos tempos de sua vida entre nós, agora é nosso advogado, nosso mediador, aquele que derramou o seu sangue neste mundo, agora com seu sangue nos santifica para sempre, como cordeiro de pé
como que imolado na glória do Pai, aquele que aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu até a morte e morte de cruz, agora vivo e glorioso para sempre, e por causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Estamos salvos, meus queridos e amados irmãos. Fomos salvos pelo sangue de Cristo, isto é, por sua vida dada, derramada, entregue a vida toda, até o extremo da cruz. Fomos o extremo da cruz. Fomos salvos porque aquele que hoje contemplamos como homem de dores, vemo-lo ressuscitado no Espírito Santo, pleno de vitória e glória, no santuário dos céus, tendo nas mãos a chave da morte e do Hades. Nele está a nossa vitória sobre a morte, nele se encontra a nossa vida, nele a nossa firme esperança de ressurreição, nele a nossa vitória nesta vida e na outra. Contemplemo-lo, irmãos, eis o homem. Admiremo-lo, meus queridos e amados irmãos. Eis Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Adoremo-lo, cristãos. Na verdade, este homem é o Filho de Deus. Que ele, nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua paixão e cruz, morte e sepultura, tenha piedade de cada um de nós e do mundo inteiro. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Queridos e amados, neste momento que nosso Senhor Jesus Cristo é retirado do seio da humanidade. A fé se extinguiu. O Filho de Deus foi brutalmente assassinado. Neste momento, durante esta hora da crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, até a hora primeira do primeiro dia da semana, o depositário da fé, o depositário, a guardiã da fé, aquela que guardou a fé em Deus e em Cristo, foi aquela que trouxe o autor da vida e o doador de nossa salvação, a Virgem Maria. A ela, neste dia e em todos os dias de nossa vida, peçamos por nós a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Meus queridos e amados, a celebração de ontem, da Quinta-feira Santa, a ceia do Senhor e o lava-pés,
Ali nós iniciamos o nosso tríduo pascal. Ele não terminou. No dia de hoje, nesta sexta-feira, ele não inicia e ele não termina, porque ele é continuidade. No sábado santo, com o fogo novo, a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição e vida, ela também é continuidade e posteriormente finaliza. Então, o nosso tríduo, nós começamos na quinta-feira santa, damos continuidade na sexta, no sábado e chegamos ao seu final, ao final da celebração do sábado. E no domingo nós celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos a vitória sobre a morte. Assim seja para sempre. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.